Olá a todos, bem-vindos ao canal Smart Crypto. No vídeo de hoje, vamos explorar a criptomoeda Chainlink, Link, e apresentar uma análise abrangente dessa emocionante moeda digital. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like. Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma mensagem inspiradora com vocês. Hebreus 13, 16 nos lembra: não negligencieis a oportunidade de fazer o bem e compartilhar com os outros, pois são ações que tocam o coração de Deus. Esta passagem enfatiza a importância da generosidade e do auxílio ao próximo, já que tais atos são vistos como ofertas que trazem contentamento a Deus. Agora, vamos mergulhar na análise da criptomoeda Chainlink e descobrir mais sobre suas características e potencial. Fala, turminha! Muito boa noite, que Deus possa abençoar a noite de vocês. Hoje vamos falar da Chainlink, fazer uma análise completa sobre ela, né? O que eu vejo rumo aos $18. É uma possibilidade real, tá? Então, como vocês sabem aqui no canal, não trago nada ilusório, muito pelo contrário. Tudo que eu falar ou trazer aqui no canal é porque tem um contexto, tem um estudo, e por aí vai, tá? Então hoje vamos falar da Link, vou fazer uma análise completa com vocês, mostrar pontos de interesse que são chamados POI do mercado, né? Onde o institucional tem interesse em comprar, onde o institucional tem interesse em vender, onde há regiões de manipulação do mercado, tá? Então eu espero que a minha análise possa te ajudar de alguma forma. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, tá? Vamos lá, eu vou apagar todos os meus desenhos aqui, para a gente desenhar junto para que vocês possam entender, tá? Só lembrando para a galera do celular, toda vez que eu desenhar uma caixinha, os valores marcados ficarão do lado esquerdo em azul, tá? Então vamos trabalhar primeiro, pessoal, apenas com essa referência aqui, porque faz muito tempo, né? Desde 2022 que ela está nessa consolidação, né? Então vamos fazer tentar entender o que está acontecendo aqui dentro, tá? A primeira coisa que vocês têm que entender é que isso aqui é uma troca de polaridade. O que muda nisso? Nada. Mas é uma troca de polaridade, né? É uma resistência criada. Então por isso que ele está segurando nessa região aí. Basicamente, para vocês entenderem como eu vejo o mercado, igual eu falei da XRP, o ponto mais positivo da Link é o que? Quando ela estourar essa região, provavelmente ela vai fazer um tiro maior ou igual a XRP, mais ou menos o estilo da XRP fez. Por quê? A XRP também tinha uma região, por sinal ela tem várias regiões dessa forma, que é onde a galera vende, resistência, não passa com jeito nenhum, não vende, só chegar aqui e vender, vender, vender. Então aqui é uma região chamada de Buy Side Liquidity, tá? É uma região de dinheiro, onde há uma liquidez descansando, vamos dizer assim, né? Então, quando o mercado acaba chegando nessas regiões e estopar isso aqui, os contratos vendidos vão virar contratos de compra, tá? E dessa maneira vai impulsionar o mercado com muita força para cima. Agora, o que a gente tem que prestar atenção aqui? Existem algumas possibilidades de movimentação aqui que vocês devem ficar ligados. Quando o mercado faz essa movimentação e ele faz esse rompimento aqui para baixo e volta, existe algumas. Esse aqui é uma quebra de estrutura para baixo, né? Então, ele está dando continuidade à quebra de estrutura. Deixa eu só arrumar aqui. Né? Então ele está dando a quebra de estrutura e ele indica para você o quê? Que ele vai dar continuidade à movimentação de baixa. A partir de que ele faz esse movimento, a gente tem que marcar esse carinha aqui, ó. Por quê? Ele é um ordem block, é a melhor zona de oferta dentro desse movimento, ou seja, aqui houve institucional vendendo esse mercado, né? Esse ativo nesse nível de preço. Então reparem que qual é a intenção do mercado financeiro como um todo? O mercado financeiro como um todo, ele sempre vai sair dos pontos de menor liquidez, fazer o seu processo de mitigação
e para o ponto de maior liquidez do mercado, ou seja, o mercado sempre vai sair do ponto 0 para o ponto 1, tá? Na onde está escrito ordem block é o 50% que eu falo para vocês, mas eu vou passar aqui, tá? Repare que esse mercado vai até nessa região de 50%, olha onde o mercado crava. No 50% desse ordem block. Então, isso aqui é um processo normal do mercado, tá? O mercado tende a sempre fazer isso. E o que a gente deve tomar cuidado pensando por esse fato, tá? Quando a gente olha dessa forma, o mercado, ele indica pra gente que a partir de agora, ele vai cair, tá? Isso seria a expectativa real do movimento, a expectativa real, tá, pessoal? Porque ele veio, teve a força suficiente para quebrar a estrutura do mercado, voltou a abastecer o seu carro, então a intenção seria que ele voltasse, continuasse a cair, tá? Mas por que você está falando isso? O mercado falou que o mercado vai a 18. Quando a gente coloca num gráfico maior, vou colocar no mensal para vocês verem, tá? Quando a gente coloca no gráfico mensal, tá vendo esse martelinho deixado aqui, ó? Então repare que o gráfico fica mais limpo no gráfico mensal, né? Então o lado positivo disso aqui pode ser que isso aqui foi um sweep de liquidez. Porque da mesma maneira que existe dinheiro na parte de cima, na parte de baixo também existia. Ou seja, os contratos de compra, quando estopados, viram contratos de venda, tá? E o institucional, ele quer o quê? O institucional, ele quer a liquidez desses contratos para que ele possa comprar barato sem mover bruscamente o preço para cima. Então, é geralmente por isso que o mercado estopa essas regiões de suporte, porque o institucional precisa dessa liquidez, tá? Agora, se isso foi um sweep de liquidez, depois eu vou falar da outra opção, tá? O que a gente deveria se apoiar nesse cara? Aqui, ó, houve um displacement aqui, ó, quase um displacement, tá? Nessa região. Então, basicamente, o que eu esperaria para comprar a Link seria que ela fizesse basicamente esse movimento aqui, ó. Alguns tipos de movimento, na verdade, né? Que ela vem aqui, daqui mesmo ela vem a toque, aqui de novo, segure aqui de novo e aí sim inicia o seu processo de alta, tá? Porque como citei, quando ela estopar essa galera, ela vai impulsionar o mercado com muita força para cima. Porém, entretanto, todavia, a gente tem uma zona muito importante aqui embaixo, ó, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que é um pouco complicado na Link. Tá vendo? Eu vou voltar no passado um pouquinho. Ela, diferente um pouco das outras moedas, ela existe, vamos dizer assim, houve mais negociações reais nessa moeda do que nas outras, tá? Tanto para comprado quanto para vendido. Houve briga, vamos dizer assim, tá? Então nela existe várias quebras de estrutura, ó. Então aqui é uma quebra de estrutura importante do mercado, né? Vou deixar tortinho mesmo, só para não ficar muito longo o vídeo. Então, a partir desse momento que ela quebra essa estrutura, ela tem essas bases de preço, né? Daí aqui ela tem uma outra quebra de estrutura, ó. Então é com essa aqui que a gente vai trabalhar, por enquanto, tá? Daí a gente teria algumas zonas de demanda aqui, que a demanda mais importante desse movimento seria esse carinha grandão aqui, ó. Não o de venda, de compra, tá? Então o que o preocupa um pouco na Link é ela dar continuidade a essa movimentação e basicamente ela vir até essa região. Então por isso que eu vou explicar para vocês o que é possível acontecer.
mas que vocês devem ficar ligados, porque ela pode gerar uma boa oportunidade e ela tem chances reais de chegar a 18 dólares, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que observar aqui, ó, que isso aqui é a galera da... sei lá como que chama, mas a galera ama isso aqui, né? É uma linha de tendência onde há dinheiro, tá? Muito dinheiro. Fica o dinheiro paradinho aqui para a gente se utilizar dele na hora do rompimento. E aqui na resistência também. Então são duas regiões de dinheiro e existia a região lá de baixo que foi estopada, tá? Então caso o mercado faça essa expectativa de movimento que eu falo, que ele vem aqui, ó. Faz esse movimento, tá? Volta a testar aqui de novo, não perde essa região e vai subir, beleza? Preste bem atenção, pessoal. A expectativa do movimento, quando ele faz esse tipo de movimento aqui, ó, é que ele vai dar continuidade à queda, porque ele quebrou uma estrutura para baixo, tá? E lembra que eu falo para vocês no vídeo, enquanto a pernada não for anulada, óbvio que tem em vários momentos a pernada vai ser anulada, tá? Mas enquanto ela não for anulada, é ela que tá mandando no jogo, tá? Então aqui nessa possibilidade a gente está contando que foi um sweep de liquidez e os carinhas vão voltar a abastecer nessa região, né? Para comprar barato, já que uma grande quantidade de dinheiro desinformado comprou nesse cara desse tamanho aqui, ó. Olha a quantidade de dinheiro desinformado. Oh, meu Deus. Comprando em cima de uma região de oferta. Um presente para os institucional isso aqui, tá? E aqui o detalhe é o seguinte, quando o mercado quebra essa estrutura para baixo, também ó, essa microestrutura, formando uma mudança de característica, ele indica pra gente o quê? Que ele vai, provavelmente, né, há uma possibilidade dele voltar a abastecer. Então, como ele está vindo numa pernada de baixa, é que ele vai dar continuidade a esse movimento. Tá? Então aqui a gente poderia arriscar uma compra nessa região. Eu só arriscaria compra nessa região, tá? Então para a galera marcar na caixinha é dos 5.550 até os 5. A compra ficaria nos 50% dessa região. Pô, um tique acima, tá? A sua compra ficava no 5.300. E o seu stop, como citei, abaixo dessa região, ficaria lá na casa do 4.945. Estopar só se colocar um fechamento, pavio não, tá? E por que eu estoparia obrigatoriamente nessa região? Porque, pessoal, se eu tenho uma expectativa que isso aqui foi um sweep de liquidez e ela vai voltar a abastecer e a partir daqui ela vai romper essa resistência, né? Não tem por que eu segurar essa moeda se ela passar, colocar um fechamento, tá, pessoal? Pavio não. Porque se ela fechar aqui abaixo, o que ela vai indicar? Que, de fato, essa movimentação de baixa não acabou, né? E ela facilmente, o caminho está livre para ela até a região do 2, né? E nada impede dela vir até a região do 1, que também é uma região de demanda, porque aqui houve estruturas quebradas, né? E geralmente o mercado tende a testar essas regiões também, tá? Então, nesse caso, se ela colocasse um fechamento acima dessa região, eu com certeza estoparia essa moeda, tá? Abaixo dessa região, perdão. Então, o que a gente poderia ter de objetivo? Agora aqui é uma parte interessante. Se a gente consegue pegar essa operação dessa forma, vamos supor que ela vai respeitar aqui e ela não vai cair mais desse ponto. Porque esse carinha que é a região de oferta que eu falei para vocês, que é o ordem block, ele seria eliminado. A gente não poderia, não precisaria tanto se preocupar com ele. Por quê? Ele já foi mitigado, né? E certamente seria um sweep de liquidez que fez a movimentação que a gente tem perspectiva iria acontecer. Provavelmente aí nessa situação, quando o mercado voltasse
se ele respeita essa região, ele ia estopar toda essa região. E aí sim tem uma grande probabilidade do mercado fazer aquele candle que todos vocês esperam e sonham desse tamanho aqui, tá? Porque daí ele estoparia essa galera, impulsionando o mercado para cima, beleza? E aí quando a gente vai lá no gráfico semanal, porque os 18 vou mostrar para vocês no semanal, não vou ficar no diário mesmo. Porque a partir desse movimento aqui, ó, existe uma quebra de estrutura. Estamos vindo numa tendência de baixa, uma movimentação de baixa, perdão. Então há uma quebra de estrutura. Então a gente tem as nossas regiões de oferta lá em cima, né? E também tem as regiões que começaram essa quebra de estrutura, que é esse cara aqui, que são regiões de oferta. Então nessas regiões a galera tem interesse em vender esse mercado, tá? Então, a gente tem essas duas regiões aqui importantíssimas nesse mercado. São duas regiões de oferta forte. E por que forte? Porque a partir delas também quebraram a estrutura, como eu acabei de mostrar ali, tá? Então, são coisas que vocês devem ficar atentos. E é basicamente a região do 18, tá? Agora, caso ela respeite essa movimentação até a casa do 18, repare, pessoal, que quando a gente coloca no gráfico semanal, porque o 18, né, para vocês entenderem, tá livre o caminho no gráfico semanal, tá? Então o enrosco dela provavelmente será aqui na casa do 18 mesmo. Tem até um Farvalley Gap aqui, ó, bem pequenininho, que tem que ficar meio ligado com ele também, tá? Que seria aqui na casa do 16. Tem um Farvalley Gap aqui que pode ser que enrosque também. Então tem que ficar bem ligado nessas regiões. Mas acredito que ela vá até os 18. Deixa eu só mudar a cor disso aqui para não ficar... Então se a gente acerta essa operação, esse movimento, porque a gente está entendendo que isso aqui foi um sweep de liquidez, apenas uma captura de liquidez para que o institucional consiga comprar barato, né, sem mover bruscamente o preço, a intenção é que o movimento faça isso aqui, né, segure nessa região para fazer essa impulsão para cima. Porém, lembre-se que eu falei para vocês, pessoal, é uma operação difícil, porém o seu risco é bem calculado, tá? Você tem 6% de stop, né? Para caso dê certo essa operação, você vai buscar uma operação de quase 37 para 1. Ou seja, você vai buscar 245, quase 246% dentro dessa operação, tá? Agora, por que eu falo de você estopar ou porque eu estopo? Porque se eu vou lá na região de baixo, o meu stop vai 80%. Aí você acha que eu ia colocar o meu capital a risco de 80%? Não tem lógica eu fazer uma coisa dessa, tá? Ainda mais se eu tô acreditando que ela vai segurar ali. Se ela não segura, vou colocar 100% do meu capital a risco? Não, não é assim que eu trabalho, tá? Então eu coloco nessa região, se colocar no fechamento abaixo dessa região, eu saio fora, não tem problema nenhum. Mas a intenção, pessoal, é que no gráfico mensal ela parece realmente que foi um sweep de liquidez e ela vai impulsionar esse mercado para cima, tá? Agora no diário não parece tanto, por enquanto não. E qual uma possibilidade que teria aqui também, deixa eu apagar isso aqui, vocês já entenderam, né? De movimentação, que seria uma movimentação bem legal também, que poderia acontecer, mas eu acho muito difícil, né, acontecer, mas nada impede. Era ela colocar um fechamento acima dessa perninha aqui, ó. Só dessa, tá? Eu poderia até falar para vocês, colocar um fechamento acima dessa região aqui, mas a intenção não é essa. A intenção é onde tem esse dinheiro todo parado aqui, ó. É que quando ela passar essa região, deve dar um belo tiro, tá? E provavelmente você vai ver alguma notícia aí, que eles adoram falar que foi notícia, tá? Mas se ela conseguisse colocar um fechamento só acima desse cara, não acima desses, tá? Então ela conseguisse colocar um fechamento acima desse, ela estaria anulando essa pernada. E aí a gente trabalharia com essa referência de mercado.
Mas preste bem atenção, pessoal, eu não compro ela nesse meio aqui. Se ela subir daí, ela vai infelizmente subir sem mim. Porque aqui eu estou jogando contra o movimento que deu a quebra de estrutura. Eu estou tendo uma expectativa que foi um sweep de liquidez, apenas uma captura de liquidez, tá? Para impulsionar o mercado para cima. Belezinha? Então, basicamente é isso, pessoal, que eu vejo na link. Espero que tenham gostado. Caso ela perca essa região, tá? Eu não falei muito da região de baixo ali, mas caso ela perca essa região, eu volto a fazer uma nova análise dela, tá? Eu ainda estou na expectativa que isso seja um sweep de liquidez, como citei para vocês. No diário não parece. No diário ela indica que vai cair mais mesmo e ela vai dar continuidade a essa movimentação. E até no semanal, porque repare que no semanal, essa quebra de estrutura aqui, ó, não foi um pavio, foi realmente uma quebra de estrutura, tá? Então a intenção é que ela faça esse tipo de movimento e continue a cair. E é por isso que é importante estopar nessa região, tá? Não tem porquê você comprar a moeda a 5, é melhor você estopar e depois comprar ela a 2, porque pode reparar que tá livre o caminho, tá? Então as outras brigas dela vai ser só aqui nessas regiões aqui de baixo. Belezinha? Espero que tenham gostado, pessoal. Não esqueça de deixar o seu like. Fiquem com Deus, tá? Valeu!